Graça e paz, irmãos, bom dia. É com grande alegria que nós estamos aqui nessa manhã para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, compartilhar um pouquinho das experiências com Deus que nós pudemos passar alguns tempos atrás e compartilhar dessa graça, da misericórdia e do amor de Deus nesta manhã. Para isso eu convido a todos que abram suas Bíblias. Nós vamos no livro de Josué, no capítulo 1. Para quem não me conhece, está nos acompanhando pelo culto online, meu nome é Júlio, eu sou membro aqui da Igreja Batista da Esperança. Então abra sua Bíblia no livro de Josué, Antigo Testamento, no capítulo 1, nós vamos ler 9 versículos, de 1 a 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esta palavra do Senhor, ser forte e corajoso, foi muito especial e é muito especial na minha vida e na vida de todos nós quando temos a oportunidade de meditar nesta Escritura. Irmãos, os israelitas, eles haviam estado na fronteira da terra prometida 40 anos antes desta ocasião aqui. Lá em Números, no capítulo 13,
no versículo de 1 até no capítulo 13, até o capítulo 14, lá no final do capítulo 14, nós podemos ver esta ocasião, onde os israelitas 40 anos antes estavam prestes a adentrar na terra prometida, nas fronteiras da terra prometida. Mas eles haviam duvidado que Deus cumpriria as suas promessas. Eles tinham duvidado naquele momento, e eles recusaram-se a entrar em Canaã, pela desobediência, por causa da desobediência, e isso resultou num julgamento de Deus naquele momento. E sabe, irmãos, com exceção de Josué, que nós estamos lendo aqui, este servidor, contando um pouco da história desse servidor de Deus, com exceção de Josué e Calebe, não foi permitido a nenhum adulto entrar na terra daquela geração. Somente Josué e Calebe, daquela geração de 40 anos atrás, dos adultos, que foi permitido entrar na terra prometida. Agora, nesse espaço aqui da escritura que nós estamos lendo nesse tempo, com a morte de Moisés, Deus estava então pronto para novamente conduzir os israelitas à terra conforme ele havia prometido. E agora Josué, com a morte de Moisés, é o novo líder, como um servidor, como a palavra diz, um servidor de Deus. E ele começa então, como servidor de Deus, o seu serviço com uma palavra proferida diretamente pelo Senhor. E que palavra foi essa, proferida diretamente pelo Senhor? Essa palavra que nós lemos nessa manhã, no capítulo 1 de Josué, no capítulo 1, de 1 a 9. Então, com esta palavra que nós lemos de manhã, este servidor, ele então inicia ali, junto com o povo de Israel, a entrada, a tomada da terra prometida. E essa palavra que nós meditamos nesta manhã, ela é composta de instruções de Deus. Ela é composta de instruções de Deus, instruções gerais e instruções específicas. Como instruções gerais, nós podemos citar algumas. Por exemplo, no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Então, Josué, como servidor, como líder daquela nação, daquele povo, os israelitas, todo lugar que pisasse a planta dos seus pés, ele possuiria. Então, uma promessa de Deus para esse ministério, de Josué, como servidor de Deus. Quer ver mais uma? Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei e nem te desampararei. Então, mais uma promessa, mais uma instrução. Assim, Deus estaria com Josué, assim como esteve com Moisés, nunca o deixaria, nunca o desampararia. Então, mais uma promessa, mais uma instrução de Deus neste ministério, deste servidor de Deus, Josué. Quer ver mais uma? Ainda no versículo 5:
ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém poderia usurpar a posição de Josué como líder. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém vai ir contra a tua autoridade, resistir contra a tua autoridade como líder, como servidor de Deus, todos os dias da tua vida. Ninguém vai usurpar a tua posição de servidor de Deus todos os dias da sua vida. Quer ver mais uma? Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido aonde quer que andares. Então, mais uma instrução, mais uma promessa, geral de Deus para aquele ministério. Olha, Josué, não te desvies da palavra de Deus, porque você desta maneira será o que? Bem sucedido. Você vai prosperar, você vai ter sucesso no seu empreendimento. Não te desvies da palavra de Deus, você vai prosperar, você vai, como a palavra diz ali, ser bem sucedido onde quer que andares. Mas como nós dissemos no início, esta palavra ela é composta também de algumas instruções específicas na vida de Josué. Vamos falar algumas só das instruções, das promessas, melhor dizendo, promessas específicas de Deus na vida de Josué. Versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Então, promessa específica de Deus, instrução específica de Deus. Josué, ser forte e corajoso. E esse ser forte e corajoso é repetido pelo menos 3 vezes nesse texto que nós lemos. Isso dá uma noção da intensidade da instrução de Deus para Josué. Olha, essa instrução tem uma intensidade, ser forte e corajoso. Lá no versículo 13 nós não lemos, mas a Bíblia diz assim, no versículo 13: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor, o vosso Deus, vos concede descanso e vos dá essa terra. Então, o Senhor vos dá essa terra, promessa de Deus, Ele dará essa terra. Ali no versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, e tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e desta forma você prosperará. Então ali no versículo 8, olha a instrução específica: medite no livro da lei de dia e de noite. Ou seja, incorpore no seu modo de vida a palavra do livro da lei, a palavra de Deus. Não é somente você ler a Bíblia, é meditar, e meditando, incorporar as instruções de Deus no seu modo de vida, e dessa maneira você terá o verdadeiro sucesso. Você terá o verdadeiro sucesso. E finalmente, irmãos, versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E aí, irmãos, nesse momento, nesse versículo, não te mandei eu ser forte
e corajoso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Essa palavra de Deus, como eu disse no início, ela é muito especial na minha vida, nas nossas vidas, porque essa palavra de Deus, ela produz muitos efeitos quando nós cremos nesta palavra. Em toda a palavra do Senhor, quando nós cremos, ela produz efeitos na nossa vida. Irmãos, há aproximadamente 2 meses atrás, eu comecei a sentir febre, sentir muito mal-estar, precisamente no dia 11 de maio, há um pouco mais de 2 meses atrás. Muita febre, muito mal-estar, dores no corpo, uma apatia geral, uma falta de energia muito grande, e procurando então um hospital, procurando um médico, foi tido então a suspeita naquele momento, a suspeita do Covid, de estar com a enfermidade, com o Covid. E ali, naquele momento, então, fui medicado, fui orientado a guardar a quarentena, ficar em casa, buscar um isolamento, estar ali obedecendo, todas aquelas instruções de ordem médica, tomando os medicamentos que naquele momento, o protocolo que aquele hospital permitia utilizar foi passado. Então nós procuramos obedecer corretamente, fazer certinho aquela medicação, e a cada dia que ia se passando, os sintomas eles iam se agravando. Então aquela febre, ela começou a aumentar, o cansaço também começou a ter um cansaço muito grande, começou a ter já falta de ar, dificuldade para respirar. Foi quando então eu procurei fazer o exame, para ver se realmente estava com a enfermidade do Covid. E mais tarde aquele exame então se confirmou, havia sido então positivado para o Covid-19. Irmãos, eu voltei ali então naquele momento que eu estava passando mal, piorando, estava em casa e piorando, eu voltei naquele convênio médico, naquele hospital, para procurar ali ajuda, para procurar um outro tratamento, porque aquela medicação não estava surtindo efeito. E ali então foi feita a consulta, foi passado uma medicação ali no momento para aliviar alguns sintomas, mas aqueles médicos que me atenderam disseram que naquele momento eu não estava com o pulmão muito comprometido, ainda estava conseguindo respirar bem, então que deveria voltar para casa e continuar ali aguardando, fazendo o tratamento e aguardando que melhorasse. Essa foi a orientação. E voltando então para casa, isso foi num domingo, passei o dia inteiro lá no convênio médico, no hospital. E voltando para casa, então, continuando ali no isolamento, mas aqueles sintomas, em vez de diminuir, eu estava percebendo que eles estavam aumentando. E foi muito difícil nesse momento, porque a gente é pai de família, a gente tem os compromissos, diante da nossa família, dos nossos filhos, e é muito difícil quando você vê as forças indo embora e a enfermidade se agravando, a falta de ar, a falta
de forças para fazer qualquer atividade. É realmente muito desesperador, muito difícil. E naquele momento, quando eu vi os sintomas se agravando, numa segunda-feira, eu me coloquei de joelhos, já havia pedido oração, estava orando, o pastor estava também intercedendo. O pastor havia um dia antes me trazido uma palavra de Deus, que é exatamente essa palavra que nós lemos. E naquela segunda-feira, então, eu me coloquei de joelhos, uma segunda-feira à tarde, e em oração para com Deus, em profundidade de oração, eu busquei a face do Senhor e perguntei para Deus se aquele momento seria o meu fim mesmo, porque estava muito mal, muito debilitado naquela hora. E, irmãos, naquele momento, pela misericórdia, pela graça de Deus, eu ouvi a voz do Senhor no meu coração, através desse versículo, dessa palavra que nós lemos nessa manhã. Nitidamente eu ouvi o sopro da voz de Deus no coração. Eu sei que é difícil de explicar, mas logo depois de ajoelhado ali orando, a palavra de Deus veio nitidamente no coração e falou assim: "Sê forte e corajoso, não te mandei eu?" E quando aquela palavra, irmãos, ela adentrou no meu coração naquele momento, naquela segunda-feira à tarde, com a pressão alterada, suando, com a mão tremendo, os braços tremendo, sem força até para levantar, faltava forças, mas através daquela palavra de Deus, eu entendi que deveria colocar os temores que eu tinha de lado, temor de tantas coisas, colocar de lado. Deveria me colocar de pé e buscar uma ajuda, buscar alguma coisa que eu pudesse realmente que aquela situação pudesse mudar. E foi o que eu fiz, irmãos. Com aquela palavra que me orientou, aquela palavra que me deu aquela força naquele momento, ser forte e corajoso, não te mandei eu me coloquei de pé. E eu vi aquela medicação não estava tendo resultado, e eu falei: eu vou atrás de alguma outra coisa para me ajudar. E eu havia ouvido já falar na internet de uma outra medicação que os médicos não estavam receitando, pelo menos no convênio que eu procurei não estava receitando, e eu fui atrás, coloquei a máscara e as portas se abriram e eu consegui aquela medicação chamada hidroxicloroquina. E muitos falavam que é perigoso tomar, mas eu consegui aquela medicação, e pela graça de Deus que abriu as portas. E na segunda-feira mesmo, à noite, eu tomei aquele remédio, o primeiro comprimido, e eu dormi com fé em Deus. Coloquei na mão de Deus, eu tomei e fui dormir. E, irmãos, na terça-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu acordei bem melhor, com disposição. A febre já estava me deixando. Eu acordei de uma outra maneira, que estava uma semana já bem debilitado, e naquela terça-feira eu acordei já de outra maneira, com força, já acordei com mais disposição, com vontade de viver, porque essa enfermidade do Covid, ela tira a vontade da pessoa de viver, ela deixa a pessoa muito prostrada, muito sem força, muito sem ânimo. Então tira a vontade mesmo, aquela vontade de viver. E naquela terça-feira eu já acordei melhor, já acordei com fome, com vontade de comer, porque estava sem fome. Acordei com disposição, já arrumei o quarto onde eu estava isolado lá em casa, passei um pano com muita dificuldade, olha, até para passar um pano no chão, faltava o ar, mas passei um pano no chão. Então ali a febre já foi deixando, a febre foi indo embora,
E eu tomei mais 5 dias aquele remédio e não tive mais sintomas nenhum. E depois de mais uns 15 dias, depois de não ter mais sintomas, de ainda aguardar até o final do mês de maio, eu fiquei ainda em isolamento. E no final do mês de maio, eu fui fazer o teste da sorologia e constatou que já estava com os anticorpos, o IgG, que é o anticorpo que combate o vírus corona. Então, realmente, irmãos, a palavra de Deus, nesse versículo, ela me orientou, ela me deu força, me deu condições de procurar algo que me ajudasse. Porque eu procurei aquele convênio, que é aqui da região metropolitana de Campinas, passei 2 dias ali, praticamente o dia inteiro lá, tomando soro, procurei os médicos ali, mas, irmãos, eles também têm a limitação deles. Hoje eu entendo, eles têm a limitação deles, eles têm os protocolos deles que eles têm que obedecer, eu entendo hoje, né? Mas, irmãos, aqueles médicos, eles só puderam me ajudar no protocolo que eles conheciam, só puderam ajudar até um ponto. Mas quando eu procurei o médico dos médicos, o Senhor Jesus, Ele me ajudou em tudo que eu precisava, e eu pude ser recuperado. A gente não fala curado, né, do Covid, a gente fala recuperado do Covid-19. Então, o convênio não pôde me ajudar muito, pôde ajudar até um certo ponto. A medicina, a ciência pôde ajudar até um certo ponto. Mas o médico dos médicos, ele verdadeiramente, ele fez a minha consulta e me ajudou além, muito além do que a ciência, do que a medicina. E essa não é só, irmãos, uma história com um final alegre, né? Com um final triunfante, um triunfalismo. Não. Por quê? Porque uma semana antes de eu apresentar os primeiros sintomas, né? A minha mãe, ela também, uma semana antes, havia sido internada já com sintomas do Covid. Uma semana antes ela havia sido internada. Os irmãos lembram, nós pedimos oração. O nome dela é Teresa Peloni. Ela foi internada uma semana antes, foi para UTI, mas devido já à idade dela já não avançada, mas devido à idade de 73 anos, ela não resistiu e faleceu naquele mês de maio. No dia 21 de maio ela faleceu. Então, irmãos, eu falo que é uma história mesmo, não de um final triunfante, mas uma história de verdade, de vida que aconteceu. Mas eu também falo que consola o meu coração, que eu tive a oportunidade de compartilhar com ela do Evangelho de Jesus Cristo. Alguns meses antes eu tive a oportunidade de compartilhar do Evangelho com ela. Tivemos a oportunidade de fazer estudos bíblicos, e ali ela, de maneira conscientemente, ela entendeu a mensagem do sacrifício de Jesus Cristo pela sua vida na cruz do Calvário, e ela recebeu o Senhor como Senhor e Salvador, fazendo a oração da fé. Eu tive essa oportunidade de compartilhar com ela o Evangelho, as boas novas de salvação de Cristo Jesus, e isso consola muito o meu coração. E também sou grato a Deus, muito grato a Deus, pelo tempo de vida que Deus me permitiu estar com ela, pelo tempo de vida que pude compartilhar momentos ali muito agradáveis
muito abençoados com ela nesta terra, nesta vida. Eu agradeço muito a Deus por ter tido esses momentos tão felizes com a minha mãe. E eu agradeço a Deus também porque tudo que Deus faz é bom. E eu creio que Deus trabalha corretamente em tudo que Ele faz. E eu aproveito a oportunidade para agradecer também os irmãos que estiveram orando, intercedendo por ela quando ela estava internada. Não foi possível ela continuar conosco nesta vida, mas eu creio que haverá um dia onde poderei encontrar com ela novamente na glória dos céus, através das promessas da palavra de Deus, da salvação de Deus que há em Cristo Jesus. Então eu sou muito grato aos irmãos que oraram por ela naquele momento, e muito grato a Deus pelo tempo de vida que pude passar com ela. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela disse: ser forte e corajoso, não te mandei eu? Mas, irmão Júlio, como ser forte e corajoso? Como ser forte diante de um problema que traz fraqueza? Como ser forte se eu não estou conseguindo respirar, se eu não estou conseguindo fazer as coisas básicas, se eu não estou conseguindo muitas vezes nem ficar de pé, já me dá uma canseira? Como ser forte nesse momento? Como ser corajoso? A minha vida está correndo uma ameaça. Como ser forte, como ser corajoso nesse momento? Como diz a palavra de Deus, veja ali, versículo 9: não te mandei eu? Não é isso que diz a palavra de Deus? Não te mandei eu? Então, irmãos, essa força, essa coragem, ela não é nossa, ela não vem de nós mesmos. Olha o que diz a palavra: ser forte e corajoso, não te mandei eu. Quem que está falando? O próprio Deus. Então, essa força, essa coragem, ela vem de Deus na nossa vida. É o próprio Deus que nos dá essa condição de ter coragem, de ter força, mesmo no momento onde o medo é muito grande, onde a coragem já ficou meio que afastada de nós, aonde que a força também já está nos deixando, estamos muito fracos, enfraquecidos. Mas é o Senhor, é a palavra de Deus que diz: não te mandei eu? Como ser forte, irmão? Como ser corajoso? Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aquilo que Deus nos manda. Essa força, essa coragem não é de nós mesmos, é Deus que nos dá. E por fim, para finalizar, irmãos, Josué, ainda voltando lá no texto, Josué, ele obedeceu a palavra de Deus. Se nós lermos, se você quiser depois ler em casa ali no livro de Josué, você vai ver que ele rapidamente, ele enviou os espias, ele agiu com rapidez, ele enviou os espias para ver a terra, e os espias reportaram a ele como que era a terra, a cidade de Jericó que ele ia enfrentar ali na frente, depois de atravessar o Rio Jordão. Ele transmitiu as promessas de Deus para o povo, ele transmitiu a palavra de Deus para o povo também se encorajar, ser forte no Senhor, não na nossa força, não em nós mesmos, mas no Senhor. E Josué transmitiu a palavra de Deus para o povo. Ele ergueu memoriais, atravessou o Rio Jordão, ergueu um memorial, para que o povo, quando olhasse para aquele memorial, lembrasse da travessia do Jordão, que o Senhor, aquilo que o Senhor já tinha feito na vida do povo,
na vida daquelas pessoas. E ele reconheceu e adorou o verdadeiro comandante, o Senhor, o verdadeiro médico dos médicos, o verdadeiro Senhor, o nosso Deus, nosso Jeová Rafa, aquele que te cura, o nosso Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. Então, ele reconheceu o verdadeiro comandante, o Senhor. Ele também cometeu erros, Josué, mas admitiu seus erros e pediu correção, direção de Deus. Ele experimentou no seu ministério como servidor de Deus, ele experimentou a intervenção direta de Deus nas lutas, nas batalhas que ele enfrentou. E ele conquistou, e não somente conquistou, mas como coordenou a distribuição da terra prometida para aquele povo, para o povo de Israel. Então, irmãos, ser forte e corajoso. A palavra de Deus nos diz: não te mandei eu, não é a nossa força, não é a nossa coragem. Em nós não temos essa força, nós não temos essa coragem, mas Deus em nós coloca essa força e essa coragem que nós necessitamos para vencer, para conseguir, irmãos, chegar na terra prometida, que é a promessa de Deus para a nossa vida, para todo aquele que crê no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a palavra de Deus ainda diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se você nessa manhã, você que nos acompanha, que ainda não teve essa oportunidade de invocar o nome do Senhor, se você nessa manhã quer ter a certeza de um dia, quando fechar os olhos nessa terra, abri-los na presença de Deus, e também de um dia poder encontrar aqueles entes queridos que também morreram na esperança desta salvação gloriosa no Senhor, que também morreram na esperança de adentrar nessa terra prometida que o Senhor nos dá através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer ter essa certeza, você pode também nessa manhã orar comigo. Eu vou convidar que você feche seus olhos aonde você está, e você pode orar comigo e também ter essa certeza na sua vida. E se você está muito com o coração também muito triste por ter perdido um familiar, e você não teve aquela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com esse familiar, mas eu falo para você nessa manhã: creia no amor de Deus, porque mais do que você ama esse familiar, tenha uma certeza no seu coração: Deus o ama muito mais. Então creia na visitação de Deus, creia no amor de Deus com esse ente querido, com essa pessoa que talvez você tenha perdido. Creia no amor de Deus, na visitação de Deus, e nesse momento também queira estar na presença de Deus. Quando você fechar os olhos nessa terra, abrir na glória dos céus, invocando o nome do Senhor. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Igreja Batista da Esperança em Hortolândia e ative o nosso sininho, e dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.